propriamente no que se propõe o programa da disciplina, que é falar sobre o processamento de fiberglass, ou fibra de vidro, que é o processo mais, digamos assim, comum. Então, vou fazer uma pequena revisão sobre qual é essa ideia da gente utilizar um material plástico, que é um material polimérico, e aí pode ser tanto termoplástico como termofixo, para fibra de vidro mais termofixo, mas também é utilizado também como termoplástico. Então, vou falar um pouquinho dessa ideia. Que a ideia básica é de um material compósito ou composto. Qual é a ideia disso? Então, se eu tenho um material que é bom em uma determinada coisa, tenho outro que é bom em outra coisa, então o que é que a gente faz? Vamos juntar esses dois, porque a união desses dois pode gerar um terceiro material que tenha propriedades intermediárias entre um e outro. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, você pegar o concreto armado. O que danado vem a ser concreto armado, tá? Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Cadê? Eu devia ter suspeitado, tá? Essa daqui... Cadê? Começou? Isso aí que vocês estão vendo era a capa das músicas alegres. Então, alguém com uma capa que tem Ed Sheeran não pode ser um negócio com músicas animadas. Fui enganado. Mas vamos lá. Burro. Então, estão enxergando direitinho a tela? Beleza. Então é o seguinte, tá? Então vamos pegar aqui. Opa, volta. Quero saber porque ficou curtinho aqui, não ficou com tela cheia, mas vamos lá. Um problema de menos. Se a gente pegar, por exemplo, o concreto armado. Tá? Esse armado vem de armadura, tá? Aí é uma estrutura metálica. Metal! Então, o que é que acontece aqui? Concreto, basicamente, você vai ter cimento, mas, eu coloco aqui de forma geral, agregados. Agregados. Que danados são esses agregados, tá? Então é areia, brita, que você vai colocar lá. Areia, brita vai depender da granulometria, tem os meandros do concreto, tá? Mas esse negócio aqui, em presença de água, vixe Maria, se transforma, mal comparando, em uma pedra. Tá? Então, basicamente, a ideia do concreto é que você tem uma pedra em pó que você possa levar para algum canto, jogar um pouquinho d'água e moldar essa pedra no formato que você deseja, tá? Daí teve uma revolução nos conceitos construtivos, porque antigamente, bem antigamente, a gente só utilizava, digamos assim, pedra em natura. Então era pedra que você, a partir da pedra, você ia fazendo tudo que existe hoje. Então, se você pegar foto de castelo, de, sei lá, aqueduto em Roma, tudo isso, basicamente, você vai ter tudo isso feito somente, único e exclusivamente de pedra. Tá? Então, aqui, nós temos uma pedra. Essa pedra, tá, entre aspas aqui, muitas aspas, isso aqui vai apresentar, do ponto de vista mecânico, uma ótima resistência em compressão. Que danado significa... O negócio a caneta está ficando sensacional. O que danado significa essa compressão? Significa que ela pode suportar uma grande carga compressiva que ela não vai se quebrar. Então ela vai aguentar, digamos, aguenta muito peso em cima dela. Só que, o que é que acontece? Vamos imaginar o seguinte.
vou fazer aqui um prédio gigantesco, uma obra gigantesca, tá? Então, essa obra gigantesca, faz de conta que é um prédio, faz de conta que são os andares, várias janelinhas, tá? Tudo bem bonitinho. Prédio bem alto. Se você vai aumentando, ou aumenta o tamanho de um prédio, ou qualquer coisa, tanto faz ser na vertical ou na horizontal, tá? Então, quanto mais você aumenta, significa dizer aqui que mais incidência de vento. Então, esse vento, um ventinho fraquinho que bata lá na ponta do prédio, ele vai provocar um elevado torque aqui embaixo. Então, essa estrutura, ela tende a se movimentar. Esse concreto aqui, foi mal, ele só suporta cargas de compressão. Então, quando essa estrutura tende a se movimentar, é necessário algo que suporte cargas de tração. E aí entra o aço, a estrutura metálica dentro do concreto. Porque aí nós temos uma estrutura que vai aguentar a compressão e temos uma estrutura que vai suportar tração. Então, tenho dois materiais com comportamentos diferentes, com propriedades diferentes, que eu junto para gerar um terceiro material que vai ter propriedades intermediárias. Então, no concreto armado, a deformação não vai ser tão grande se comparado com o ferro puro e não vai ser tão pequena se comparado ao concreto puro, tá? Então, eu misturo as propriedades. Então, a ideia desse negócio aqui de material compósito é pegar duas coisas que a gente já conhece as propriedades e pensar, pô, e se a gente misturar? Por exemplo, o cara que teve a ideia de misturar morango com chocolate. Uma ideia sensacional, tá? Então, coisa assim, tem um chocolate é bom, morango é melhor ainda, mistura os dois, dá uma coisa sensacional. Então, a mesma coisa vale para cá, tá? Então, tudo isso daqui, essa ideia de materiais compostos, é o que meio que utilizado na engenharia, tá? A gente utiliza esses materiais mesmo sem sabermos que estamos utilizando, tá? Então, o caso da fibra de vidro é mais evidente, porque normalmente, quando a gente chega perto de uma coisa que é feita de fibra de vidro, a gente sabe que é feita de fibra de vidro. Por exemplo, piscina, por exemplo, aquele negócio lá que tinha que ter um negócio chamado telefone público. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que tem um negócio aqui que a gente chamava antigamente de orelhão. Então, se você chegar lá, essa estrutura aqui, se você entrar debaixo dele, vai ver todo um negócio mal acabado, com uma superfície meio áspera. Aquela superfície áspera é a fibra de vidro, tá? Mas aí a gente pode extrapolar esse negócio. Então, se você pegar os carros de Fórmula 1, você vai ter lá uma outra fibra, que é a fibra de carbono. Então, o que é que acontece na fibra de carbono? Ela vai ter propriedades mecânicas melhores do que a fibra de vidro, é mais caro, tá? Então não se utiliza tanto a fibra de carbono, digamos assim, no uso corriqueiro. Normalmente ela se aplica mais onde se tem normalmente um produto de maior valor agregado, tá? Então, por exemplo, raquete de tênis, que é caro, fibra de carbono, taco de golfe, que é caro, fibra de carbono. Então, os produtos com maior valor agregado, entra aqui fibra de carbono, tá? Porque é mais caro. Nos mais comuns, a gente utiliza fibra de vidro, tá? Aí vai de caixa d'água a, sei lá, unha postiça. Tudo isso aqui é feito com fibra de vidro. E ambos os casos aqui, a gente vai ter algo similar ao concreto. Então, a gente vai utilizar aqui, estou com tremedeira. Normalmente, um plástico, tá? Que aqui o plástico vai ser um termofixo.
Normalmente, esse termofixo vai ser um poliéster ou um epóxi, tá? São esses dois plásticos. E esses dois plásticos aqui, eles são extremamente frágeis. O que quer dizer isso? Ele puro, ele vai se quebrar com uma facilidade tremenda, tá? Então, ele é quebradiço. A fibra de carbono e a fibra de vidro, por sua vez, vão ter propriedades que vão atenuar essa fragilidade do material e, além disso, vão jogar as propriedades mecânicas lá para cima, principalmente a questão de resistência à tração. Então, eu melhoro o material, dou mais, digamos assim, propriedade, mais características boas àquele material e consigo um produto normalmente com um preço relativamente não tão caro, comparando aqui com a fibra de vidro, tá? Que são produtos baratos e o processo é extremamente simples. Se você quiser, dá para criar uma fabricazinha de fazer produto de fibra de vidro dentro de casa sem muito investimento, tá? Que não necessita de tanto aparato tecnológico para você fazer produtos com fibra de vidro. Inclusive, se não tivesse a pandemia, estaríamos fazendo pecinhas no laboratório. E eu estaria sendo xingado por todos os professores. Que é a resina que eu uso. Tem gente dizendo que chegou a colecionar cartões de orelhão, pô, velhos tempos. Sensacional. E ainda por cima tinha as maracutaias que se fazia, que tinha lendas urbanas em Campina Grande dizendo que se você passasse uma moeda de 10 centavos, obrigatoriamente tinha que ser 10 centavos, no cartão telefônico ele voltava a funcionar. Se fosse de qualquer outro valor, não dava certo. Não sei como é que o cartão entendia que era uma moeda de 10 centavos. Mas era legal o cartão telefônico. Tempo bom, ninguém lhe enchia o saco ligando a qualquer hora do dia ou da noite. Era muito bom. Perguntaram aqui no chat se eu vou colocar o slide. Vou sim, tá? Então deixa eu ir seguindo aqui. Tá? Isso aqui foi só o preâmbulo. Tá? Então a gente vai ver aqui, falar sobre materiais compostos. Aqui está um pouco generalizado, tá? Só para uma parte de introdução. Então vou falar um pouquinho também de materiais compostos com o termoplástico, que normalmente não são com um aumento de propriedades mecânicas, tá? Mas normalmente, nesse caso, para materiais termoplásticos, se usa a ideia de material composto para reduzir custos de produção. Então, exemplificando, deixa eu abrir aqui rapidinho, calma. Exemplificando, tá? Vamos pegar aqui. Cadeira plástica. Imagino eu que todo mundo deva ter em casa, ou se não tem, já deve ter visto em algum lugar esse tipo de cadeira, certo? Essa cadeira aqui, ela é feita de polipropileno. Cadê? Calma, não desliguem. Cadê o bichinho? Aqui. Apareceu. Está R$ 42, está barato. Eu tô falando que uma cor tá barata. Então isso aqui, ó, essa cadeira aqui, ela é feita de polipropileno. Aí o polipropileno tem um pequeno problema. Na realidade, os termoplásticos normalmente apresentam o seguinte problema. Então, quando ele está derretido, o que é que ele faz? Expande, tá? Ele cresce. Quando ele resfria, ele se contrai muito, tá? Então, coisa é muito grande. Percentualmente é um valor muito grande. Não vou saber de qual, mas acho que algo em torno de 10 a 20%, tá?
posso estar enganado, mas depois eu confirmo esses valores aqui. Mas é um aumento muito grande quando está quente para quando está resfriado. E aí o que é que acontece? Imagine o seguinte, você faz uma peça, tá? Para ser desse formato aqui. Só que o material que você está utilizando, ele vai se contrair nesse percentual. Então, o que é que vai acontecer? Ou você faz um molde bem maior para quando o material encolher, está no tamanho que você quer, ou todas as suas peças vão sair com defeito. Então, qual foi a ideia? Veja só que coisa sensacional. Existe um negócio chamado cargas minerais. A gente vai até falar nos slides. Então, tem uma carga chamada carbonato de cálcio. Então, o que é que acontece com o carbonato de cálcio? Entra aqui dentro, o plástico se derrete, mas o carbonato não. Ele está lá de boas. Pode aumentar a temperatura aí, pode bater 500 graus, 600 graus Celsius, que ele não está nem aí. Nem liga. Então, o que é que acontece? Quando o material é injetado, entra dentro do molde, o polipropileno vai estar completamente fluido. E o carbonato de cálcio continua sólido, como sempre foi. Então, esse carbonato de cálcio aqui impede essa retração grande do polipropileno, ou seja, diminui a retração. Outra coisa que ele dá, aumenta a rigidez. Outra coisa que ele dá, como naturalmente ele já é branco, ele ajuda na coloração. Então, o que é que se faz? A cadeira tem algo em torno aqui pode variar, tá? Mas vai algo em torno de 20 a 40%. 40% em peso da cadeirinha, tá? Então, você tem esse material aqui dentro, que faz tudo isso aqui, ó. Rigidez, coloração e ainda reduz preço. Ou seja, uma coisa sensacional. Sai resolvendo um bocado de problema, ainda joga o custo lá para baixo. Obviamente, nem tudo são flores. Por quê? Como é o equipamento feito, tá? A injetora ou uma mistura prévia feita em extrusora, a rosca ela é feita para trabalhar com um plástico. Aí você está colocando um material com rigidez bem maior do que a do plástico. Então, há um desgaste dos equipamentos com o uso prolongado. Tá? Mas aí, o que se ganha é bem mais do que esse custo. Então, termina se utilizando a carga mineral nesse tipo de cadeira, tá? Aí você, mas e aí, se eu quiser uma cadeira amarela, vermelha, qualquer outra cor? Aí a gente coloca pigmentos específicos e muda a cor da cadeira, tá? Então é só misturar com um Master Bath, tá? Que é o nomezinho que se dá ao pigmento, e aí muda a cor da cadeira, mesmo com a presença do carbonato de cálcio, tá? Então pode ser utilizado o composto é utilizado tanto para material termoplástico quanto para material termofixo. Dito isto, uma pequena vírgula. Vamos para cá. Voltando. Cadê? Apresentação. Inverter de novo esse negócio. Então, a ideia básica de um material, sim, esquecendo tá, de falar também, que aplicações de elevada resistência mecânica sempre tendem a parar em materiais compostos, tá? Que aí eu posso ter compostos utilizando material metálico, com fibra, com madeira, posso ter uma estrutura que é um sanduíche gigantesco para dar melhores propriedades mecânicas, tá? Então aqui, ó, tem uma estrutura aqui que vai de... A gente tem aqui de ABS, que é um termoplástico,
passando aqui por camadas com fibra de vidro, fibra de vidro, fibra de vidro, fibra de vidro. Aí aqui fibra de vidro numa determinada direção, fibra de vidro em outra direção, tá? Então sai brincando, botando amarelo, é sacanagem. A gente sai brincando, misturando aqui fibra numa direção, fibra em outra direção, fibra em outra direção. Então você pode brincar com as fibras para fazer aquilo que você quiser. Ideia de novo por trás disso. Se a gente tem muitas fibras direcionadas na direção do esforço, a gente tem uma grande resistência. Se a gente tem poucas fibras direcionadas na direção do esforço, pouca resistência. Então aí vejam que ideia sensacional. Se eu coloco fibras numa direção, a corzinha verde aí, e coloco fibras em outra direção, então significa dizer que eu tenho boas propriedades mecânicas nessas direções, nessa direção, e boa propriedade mecânica nessa direção. Ou seja, eu posso sair brincando como eu organizo as fibras. E se eu saio brincando como organizo as fibras, minhas propriedades mecânicas, principalmente resistência à tração, vai lá para cima. Então, se a gente tem uma aplicação que a gente sabe onde estão os esforços e sabe em que lado vai ser mais exigido esse esforço, eu posso fazer material sobre medida para aquela aplicação. E aí tem um leque gigantesco, tá? Então, de carcaça de avião a carcaça de bugre, tudo é feito com material compósito, tá? Deixa eu limpar aqui. Então, tá aqui só para que eu já tinha falado, tá? Então, basicamente, você mistura vários materiais para obter um terceiro com a propriedade que você deseja, tá? Tem estrutura de material composto chamado honeycomb, que é colmeia de abelha, que o volume quase todo da peça é feito de ar, tá? Então, você tem lá uma estrutura que é extremamente leve e resistente. Então, tem uma outra definição aqui para material compósito, que também pode ser chamado de material multifásico, tá? A ideia desse multifásico é basicamente o seguinte: se você pegar o material e fizer um corte nesse material, então você vai conseguir, nesse corte, enxergar os elementos que compõem aquele material. Então, se eu conseguisse... Ah! Então, aqui fiz o corte. E aqui tem essas bolinhas verdes cercadas por esse negocinho azul. Tá? Então, consigo identificar os elementos ou as fases, tá? Daí o nome multifásico. Então, do ponto de vista de características materiais multifásicos, nós temos, por exemplo, a madeira, que é formada basicamente por celulose e por lignina. A celulose é flexível e resistente, e a lignina é a resina mais rígida que mantém as fibras unidas. Então, a gente tem aqui, como dá para perceber, do ponto de vista natural, nós temos esses tipos de materiais multifásicos. Tá? Tem gente que advoga que a madeira é um compósito natural. Então, as características gerais, então, um compósito consiste de um material artificialmente multifásico, onde as fases devem ser quimicamente diferentes e separadas por uma interface, tá? Então, basicamente, vamos pegar aqui a ideia do compósito feito com fibra de vidro. Nós vamos ter
uma resina, que é polimérica, ou seja, orgânica, e uma fibra. Queria saber por que eu não consigo. Então aqui fica a fibra. Então o que é que vai acontecer nesse caso aqui, tá? Então esses dois materiais têm características completamente diferentes. A fibra. Então a resina ela vai ficar em contato com essa fibra. E o contato, eu vou desistir de fazer isso. E a parte que está em contato, fibra matriz, a gente vai chamar de interface. Então esse verdinho aqui é a interface. É basicamente o contato, tá? Não tem grande. Aí, basicamente, a propriedade toda vai estar ligada a essa interface. Então, se o contato da fibra com a resina ou matriz, tá? For bem feito, então você tem uma boa interface. Tendo uma boa interface, você vai ter boas propriedades. Então, por exemplo, fibra de carbono e fibra de vidro são feitas especificamente para você ter uma tendência de ter uma melhor interface possível e aí joga as propriedades lá para cima. Outros elementos, outras fibras que a gente porventura queira usar dentro do plástico, dentro não necessariamente tem essa facilidade de adesão, fibra resina, e aí pode-se ter interfaces não tão boas, e aí se a interface não é boa, termina tendo a fragilidade do material. Tá? Então, o elemento que existe em maior quantidade, a gente vai chamar de matriz, tá? Normalmente aqui essa matriz é que vai definir o tipo de compósito. Então, se a matriz é polimérica, eu digo que o compósito é polimérico. Se a matriz é cerâmica, eu digo que o compósito é cerâmico. Se a matriz é metálica, eu digo que o compósito é metálico, tá? Então, a matriz é o que vai ter em maior quantidade e vai envolver a fase dispersa, tá? A ideia de fase dispersa, porque, por exemplo, como a matriz, pegando o caso aqui do polímero, ela vai ter um momento que ela vai ser líquida, tá? Líquida. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai envolver toda a fase dispersa, tá? Que essa fase vai ficar separada dentro do compósito. Então, um é chamado de matriz, outro de fase dispersa. Então, as propriedades do compósito vai depender de cada uma das fases, ou seja, vai ter característica tanto da matriz quanto da fase dispersa, da quantidade. Tá? Isso aqui, basicamente, em termos de propriedades mecânicas, resolve quase tudo, tá? Então, por exemplo, se você pegar um cordãozinho fininho, você vai conseguir arrebentar ele com uma certa facilidade. Mas se você colocar 100 cordõezinhos desses juntos, um do outro, você não consegue quebrar com a mesma facilidade, tá? Então, basicamente quanto mais eu tenho, há uma tendência de melhorar as propriedades. E aí entra as outras contas que se faz. Que aí você colocando mais fibra, por exemplo, você vai ter um material mais resistente, entretanto mais caro. Então, e a espessura vai aumentar, a densidade vai aumentar, então tem uma série de coisas que tem que ser levado em consideração, tá? Mas, em teoria, quanto mais ou quanto maior for o aumento, no caso específico de compostos fibrosos, for o aumento da quantidade de fibra, significa dizer melhores propriedades. E aqui é da geometria da fase dispersa, tá? Que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daí, que aí tem variações sobre propriedades a depender do tipo de carga que se utiliza.
E aqui o que, digamos assim, começa a interessar para a gente. Então a gente tem os compósitos, aqui os reforçados por partícula, os reforçados por fibra e os compostos que são chamados de estruturais, tá? Então esses estruturais aqui tem muita aplicação em, por exemplo, onde se precisa de elevada resistência e baixa densidade. Então, vamos imaginar um avião. Então, o que é que tem que ter um avião? Ele vai ter que tem lá um motor que vai impulsionar ele e pelas diferenças de densidades da velocidade com que o ar passa pelas asas, ele vai começar a voar. Só que, quanto mais leve for essa estrutura, mais fácil vai ser para o avião ganhar voo. Então, a estrutura lá, o charutão do avião, ele é feito com material estrutural. Tá? Então, tem um material que é resistente, que aí eu tenho uma carenagem por fora metálica, mas o interior feito por materiais tipo sanduíche, tá? Então, faz aqui digamos, o interior da estrutura. Então, quanto mais leve for isso daqui, melhor. Tá? Então, isso aqui tem aplicações onde se quer elevada resistência e baixa densidade. Os reforçados por fibras, que são os que que normalmente nós utilizamos, tá? Aí a gente pode ter fibras contínuas ou descontínuas. E dentro das descontínuas, a gente pode ter as fibras alinhadas ou aleatórias. Então, o que danado seria com fibra contínua? Seria basicamente uma peça onde eu coloco todas as fibras em uma única direção. Como gosta de falar minha mãe, de fora a fora. Daqui até aqui, todas as fibras estão nessa direção. Aí o que é que acontece com um compósito desse tipo? Ele vai ter elevada resistência nessa direção, mas uma baixa resistência nessa direção de cá. Tá? Por quê? Porque eu só tenho fibras alinhadas numa direção. Aí eu posso colocar também essas mesmas fibras aí, ou o mesmo compósito, posso chegar e fazer com fibras curtas. Que continuam estando alinhadas, só que dessa vez elas são mais curtas. E aí, por serem curtas, vou falar maluquice aqui, não quer dizer maluquice não, dá uma informação que não vai ser muito útil para você, mas nesse caso aqui especificamente a resistência diminui porque a ponta das fibras elas vão funcionar como defeitos, então as propriedades desse compósito aqui, não consigo escrever reto não, as propriedades desse compósito aqui é menor do que desse daqui, tá? Bem menor. Porque as fibras continuam funcionando como defeitos. E eu posso ter um compósito com fibras totalmente desalinhadas, tá? Que aí é fibra para tudo quanto é lado aqui. Não tem uma direção específica. Que aí, obviamente, a propriedade vai ser menor do que esse daqui nessa direção preferencial. Mas nesse caso aqui, de fibras completamente desorganizadas, a gente vai ter um material que a gente diz que é isotrópico. Que danado quer dizer isso? Para qualquer direção que eu for aqui, vai ter a mesma propriedade, porque, em teoria, o número de fibras alinhadas nessa direção é exatamente igual em qualquer direção. Tá? Então, passa a ter um material com propriedades mais, digamos assim, iguais em todas as direções. Esse daqui, de fibras desalinhadas, é o que vocês encontram no orelhão, é o que vocês encontram nas piscinas, é o que vocês vão encontrar em caixa d'água. Então, se utiliza essas fibras desalinhadas, tá?
Qualquer dúvida aí, metam um grito, perguntem. Pode mandar aí no chat, que o chat está aberto aqui na janelinha do lado. E eu... acertei dessa vez. Então, aqui os compostos reforçados com partículas. Então, basicamente, o que ele vai ter de característica vai ser aumentar a dureza e a rigidez da matriz. E aqui os diâmetros das partículas. Cadê? Perdi o lápis. Vai de 0,01 microns até 0,1 micron. E aí tem que fazer a dispersão. Aí normalmente essa dispersão é feita em resina termoplástica, em algumas vezes, ou termofixa, a depender do que se queira. Tem umas pias que meio que imita mármore, tá? Então aquilo ali é feito com resina termofixa, fibra de vidro e partículas. Então aqui uma ideia de composto particulado. Isso aqui tá. Isso aqui entra num elemento. Cadê ele? Tá aqui. É o carbeto de tungstênio com cobalto ou níquel, tá? Isso aqui é um material que é conseguido através de um processo chamado metalurgia do pó. A ideia basicamente aqui, colocar um elemento que tem um baixo ponto de fusão, cobre ou níquel, você derrete e joga um material que é duro no meio dele, tá? Então fica uma parte derretida, que vai funcionar como se fosse uma espécie de cola, com uma parte dura. E aqui tem uma elevada dureza. Onde é que a gente utiliza isso daqui, tá? Isso aqui é utilizado em elementos abrasivos. Então, acho que alguém já deve ter pago aí para alguém amolar tesoura, alicate de unha, esse negócio todo. Então, normalmente faz o processo para amolar qualquer coisa com esses elementos abrasivos que têm uma elevada dureza. Então, se ele tem elevada dureza, vai desgastar, por exemplo, um metal. Então, aqui são compostos particulados. Aqui, a ideia do concreto, tá? Que aí a gente consegue ver uma fase, que é a parte aqui feita por cimento, e a fase dispersa, que é feita por brita e pequenos grãozinhos de areia. Então, cimento é mole e dúctil, brita e areia eleva a dureza. Aqui são elementos que são utilizados, tá? A questão, por exemplo, aqui, que é muito utilizado em pneus, que é o negro de fumo, que basicamente é o produto da queima de elementos naturais, tá? Então, gás natural, o óleo. Então, a fuligem gera lá pequenas partículas, e essas pequenas partículas são jogadas dentro de elementos para aumentar a resistência e a rigidez. Então, aqui o exemplo claro é o pneu negro de fumo. É escuro, então, por ser escuro, os pneus também são de cor escura. Tá? Não existe pneu verde-limão, por exemplo. Então, seria legal, mas não tem. Porque como usa uma quantidade muito grande de negro de fumo para melhorar as propriedades, a cor termina sendo escura, tá? Mas seria muito legal que tivesse um pneu verde-limão. Fica a dica aí para vocês pensarem. Então, o que a gente vai nos DT são os compostos reforçados com fibras. Então, alta resistência, tenacidade e rigidez em relação ao seu peso, tá? Então, a gente consegue ter boas propriedades e com peso relativamente baixo.
Então, a ideia, basicamente, a gente pode ter vários tipos, tá? Então, com contínuo e alinhado, que é esse caso aqui, descontínuo e curto, alinhado e orientado aleatoriamente, tá? Basicamente, o que é que vai mudar de um para o outro? O processo de produção e a resistência. Então, por exemplo, aqui, se a linha ou se a fibra é completamente alinhada, a gente tem processos de produção específicos para conseguir isso, ou se faz de maneira totalmente manual. Se a fibra é curta e alinhada, também a gente vai ter processos que vai ter que ser industrializado, tá? Ou feito de forma manual, mas no manual dá muito trabalho para se fazer. Então, o que é que acontece? Os processos, digamos assim, industrializados, eles se especificam. Eles são. Agora eu não consigo dizer a palavra. Os processos industrializados, ou que podem ser repetitivos, eles são aplicados aqui no processo de fibra contínua, tá? Para peças de geometria simples. A gente vai ver que tem processos que a gente consegue, com coisas, peças com formato simples, dá para fazer aqui com fibras contínuas sem muito problema. Então, por exemplo, se eu vou fazer um perfil cilíndrico, se eu vou fazer um perfil quadrado oco, então isso eu consigo fazer com fibras contínuas e processos totalmente automatizados. Para peças complexas, aí o mais fácil é vir com fibras desalinhadas e curtas, ou fazer tudo pelo processo manual. Então, aqui só a questão da ideia das propriedades mecânicas, tá? Então, aqui, fibra sempre vai ter propriedades melhores do que a matriz, em termos de resistência à tração. Aí, quando a gente mistura, tá aqui a fibra vermelhinha, a matriz azul, a gente misturou os dois, fibra e matriz, obtém o verdinho aqui, com propriedades intermediárias entre a fibra e a matriz, que aí é a grande vantagem do material compósito. Então, fibra, a gente pode ter vidro, carbono e de aramida. Aramida, nunca escutei falar nisso, mas todo mundo já ouviu falar no tal do Kevlar. Inclusive tem uma cena Ixi, mas eu vou falar de um filme aqui que muito provavelmente acho que vocês não eram nem vivos quando foi feito o filme. O filme das Panteras, que Rodrigo Santoro participa. Então, elas estão utilizando vestidos de Kevlar, levam tiros e não acontece nada com elas. Sensacional. Isso aqui é muito resistente, tá? Realmente é utilizado para fazer coletes à prova de bala. Então, por exemplo, eu não sei porque eu não assisto filme indiano, mas você está dizendo, eu aceito. Basicamente aqui é o seguinte, tá? É utilizado como para fazer colete à prova de bala, tá? Então, o que é que acontece? O Kevlar, ele chega até um determinado limite. Eu acho que, eu não entendo muito de arma não, tá? Mas eu acho até tiro de pistola, ele não deixa passar a bala. Basicamente por causa da resistência dele e por causa da trama que é feito o tecido. Tá? Mas o fato de não deixar passar a bala significa dizer que você não vai ter a bala penetrando no seu corpo, mas você vai sentir todo o impacto. Então, basicamente, é aquele negócio lá, você pode levar um tiro, por exemplo, na altura do peito, e a bala não vai chegar no coração, mas muito provavelmente você vai quebrar algumas costelas, porque o impacto vai ser absorvido por você, tá? Então, mas é utilizado para fazer isso daí. A proteção
de colete à prova de bala, esse negócio todo. Para vestido, fica um pouco complicado, porque o vestido que elas estavam usando não protegia muito. E também era para sair com um bocado de dor, porque levar o tiro. Bom, bom filme, recomendo, viu? Não, é extremamente leve. Por exemplo, se você pegar colete de policial, que normalmente a gente vê no meio da rua, normalmente é uma estrutura que os caras levam uma chapa de aço dentro da roupa. Tá? É como se fosse uma espécie de armadura dos policiais. O Kevlar, ele é tão fininho que dá para você, por exemplo, esconder por debaixo de uma outra roupa. Tá? Então é extremamente leve. É, tranquilo. Se você prestar atenção, normalmente os presidentes americanos normalmente usam um colete por baixo da roupa. Tá? Então, se você ficar prestando atenção, procurando muito direitinho lá alguma coisa, você vai ver algumas deformações na roupa pelo lado de fora, tá? Mas é só por questão de segurança, mas é tudo baseado nesse carinha aqui, tá? Que é uma fibra aramida. Aqui em termos de preço, tá? Esse aqui é muito barato, mais caro do que esse daqui, e esse mais caro do que esse daqui, tá? Então, seria a ordem aí. Isso daqui, a fibra de carbono já foi muito cara. Só que cada vez mais está se popularizando. E aí a fibra de carbono tem uma vantagem que é o seguinte: em termos de densidade, ela é bem mais leve do que a fibra de vidro. Então, em tese, a gente pode fazer uma peça, a mesma peça aqui de fibra de vidro, só que é mais leve. Só que a fibra de carbono tem um pequeno problema, que é o seguinte: ela é escura. Tende a ser um cinza bem escuro, tá? Quase preto. Então, as peças feitas com ela tem que passar por um processo de pintura ou alguma outra coisa para você disfarçar essa cor, caso você queira disfarçar a cor. Então, normalmente se faz. Você tem um custo adicional para mudar a cor. Enquanto que a fibra de vidro, ela é esbranquiçada, então fica mais fácil essa parte de coloração, esse negócio todo, tá? Aí, para algumas aplicações, isso aqui ainda continua sendo muito utilizado por causa do custo. E aqui, carbono e aramida, aí entra aquela história lá do valor agregado do produto. Aqui tem algumas resistências, tá? Aqui, fibra de vidro e poliéster. Aqui, fibra de carbono e resina epóxi. E Kevlar e epóxi, tá? Lembrando que o epóxi ele apresenta propriedades melhores do que o poliéster. Entretanto, é um pouco mais difícil de trabalhar, tá? Então, normalmente para uso, digamos assim, corriqueiro, quase a totalidade utiliza poliéster. Epóxi, se vocês quiserem encontrar, se você for em qualquer vendinha, supermercado, tem uma colazinha lá tô comendo as letras, do Urepox. É essa resina epóxi. Oh, que legal. Só existe aquela forma? Não. Tá? Então, aqui dali é uma forma que foi utilizada para se vender. Então, basicamente, aquele negocinho lá são dois bastonetezinhos. Um é a resina e o outro é um catalisador. Então, quando você pega lá o pedaço e mistura um com o outro, você tem uma estrutura que ela vai endurecer com o passar do tempo. Ou seja, você vai ter aqui a resina em contato com o catalisador e vai fazer o material endurecer com o passar do tempo. Tá? Então, aqui dali é uma resina epóxi. Que, inclusive, quando trabalhava no Ceará, eu tinha um Fiestazinho, modelo antigo. Aí estava saindo do trabalho à noite, aí fui dar ré, aí puf, bati numa pedra de meio fio que era mais alto do que o normal. Aí o que foi que eu fiz? Fui para casa.
Chegando em casa, sinto um cheiro de gasolina do tamanho do mundo. Aí o cheiro de gasolina, cheiro de gasolina, cheiro de gasolina. Vou olhar o carro, que danado é, vejo que tem um furo no tanque de combustível. Isso já era umas 10 horas da noite. Aí o que fazer? Aí cérebro de engenheiro funcionando. O que é que eu tenho dentro do carro? Um macaco. Então, se eu levanto o carro para um lado, jogo o líquido para o outro e resolvo meu problema, vou dormir de forma tranquila. Dia seguinte, resolvemos o problema. Beleza, chega o dia seguinte, e qual é a solução por mim adotada? Vamos comprar Durepox. Então, tapei o buraco do tanque de combustível com Durepox. Andou, até começar a vazar de novo, porque tem um pequeno problema que esses materiais deviam conversar, que é a questão da dilatação térmica. Metal e plástico têm dilatações diferentes, aí fica sacanagem e termina se soltando aí com o passar do tempo. Aí o que é que se faz quando começa a vazar de novo? Mais Durepox. E aí foi crescendo a quantidade de Durepox, lá para o final das contas parecia que o carro tinha ele tinha um tanque de combustível, aí tinha um adendo no tanque de combustível, um prolongamento só formado por Durepox. Mas aí depois eu criei vergonha na cara e mandei consertar. Isso depois de uns 6 meses. Mas é besteira. Isso me lembra também, que aí não é uma coisa que eu me orgulho, tá? Acho que inclusive na aula gravada eu vou tirar isso. Que basicamente, quando eu fui estagiar em Manaus, eu dividi apartamento com mais 2 colegas. Eu estagiava na Thomson Componentes da Amazônia, e os outros 2 na Panasonic. A Thomson mudou de nome, não sei nem se existe ainda, que os chineses fabricam componentes bem mais barato que a gente, então é mais barato comprar da China. E a Panasonic, eu não sei como é que está com a produção no Brasil, não, mas depois eu me informo. Então, o que foi que aconteceu? Eu nunca fui de cozinhar, tá? Então, basicamente, na divisão lá da República, o pessoal fazia janta e eu lavava os pratos. Aí, na cozinha, tinha uma torneirinha de plástico, que a torneira de plástico precisava de uma pequena pancadinha em cima para a água começar a sair. Tá? Faz de conta que aqui é a torneira, aí tem aquele trocinho aqui em cima que precisava de uma pancadinha. Então, um pequeno carinho para a água começar a sair da forma que deveria sair. Aí, beleza, né? Tô lá lavando os pratos. Aí, de repente, dou essa pancadinha. Aí, a porcaria da torneira, ao invés de quebrar do lado de fora da parede, ela foi quebrar dentro da parede. Aí, tome água. Aí, obviamente, apartamento com 3 engenheiros. O que é que se faz para resolver o problema? Cabo de vassoura. Corta o cabo de vassoura, tá? Pega aqui o cabo de vassoura, faz uma ponta, enfia no buraco. Então, você chegava na cozinha, tinha o buraco e um cabo de vassoura se vindo de rolha. Resolvemos o problema. De novo, problemas que só acontecem à noite. Resolvemos o problema nesse dia ou no dia seguinte? Óbvio que não. Se tinha uma lavanderia pequenininha próximo, passamos a lavar a louça na lavanderia. Então, só quando a gente foi devolver o apartamento, acho que uns 8 meses depois, foi que a gente mandou consertar. Mas engenheiro resolvendo problema é assim. Fica a dica. Mas sim, esqueci de falar. Rodei, não falei, tá? Então aqui, ó, poliéster com fibra de vidro, 700 megapascal. Aí se você vai para aqui para fibra de carbono, já vai para 1000. E se vai para Kevlar, já vai para 1000. E
200, tá? Isso aqui na direção longitudinal, ou seja, na direção das fibras. É esse valor aqui. E na transversal, que seja perpendicular às fibras, aí cai horrores, tá? Então, basicamente, porque não tem nenhuma fibra alinhada na direção do esforço. Então, composto com matriz de polímero, então, com fibra de vidro, o diâmetro da fibra de vidro vai de 3 a 20 microns. Então, pode ser utilizado em pisos industriais, recipientes para armazenamento, tubulações e aí vai. Fibra de carbono, equipamentos esportivos, componentes estruturais, aeronaves, hélice de helicóptero. E com o Kevlar, tá? Pode ter também o Nomex. Cordas, coletes à prova de bala, carcaça de mísseis, substituição de amianto em freios, embreagem, gachetas, e aí vai, tá? Tem uma aplicação gigantesca também. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar esse negócio aqui. Então, aqui tem aqui são fibras que estão sendo, reforçando aqui o policarbonato, com fibras aleatórias de fibra de vidro, com fibra de vidro de forma aleatória, tá? E aqui tem o percentual de fibra de vidro. Então, nós temos aqui com 20%, 30% e 40%, tá? Então, aquele negócio que a gente falou que, em teoria, em se aumentando o valor, o teor de fibra, a gente sai modificando as propriedades, tá? Obviamente, se eu coloco mais fibra, modifico a densidade. Se coloco mais fibra, vou aumentando a resistência à tração. Se coloco mais fibra, aumento o modo de elasticidade. Se coloco mais fibra, como a fibra é mais rígida do que a matriz, eu diminuo a elongação. Se eu diminuo a elongação, a tendência é que a resistência ao impacto também diminua, tá? Então, tem aqui aquela ideia de quanto mais fibra se coloca, em tese, melhora as propriedades, tá? Isso tem um limite, tá? Não chega um determinado ponto, porque como não vai ter matriz suficiente para encobrir toda a fibra, você termina perdendo as propriedades. E deixa eu só puxar aqui, ver se eu consigo chegar na parte do... Tem participação do cachorro latindo, tá? E aqui a comparação só com fibra de vidro, fibra de carbono e o Kevlar, tá? Então, a densidade... Deixa eu ampliar. Então, tá aqui densidade, módulo, limite de resistência à tração e deformação, tá? Então, vidro tem uma densidade maior, aí vem o módulo de tração 45, 145, 76, transversal, e o limite de resistência à tração, que aí vai 1020, 1240 e 1380, tá? Vou pular aqui os matrizes metálicas e o compósito pronto. Aqui são os processos que a gente utiliza para a produção com compósitos reforçados por fibra, tá? Então tem um nome muito legal chamado pultrusão. Tem o pré-peg, que é esse daqui, que é uma pré-impregnação. Temos o enrolamento de filamento e os compósitos laminares, tá? O que a gente chama de laminação de compósito. Então, vamos ver aqui rapidinho que danado é cada um deles. Espera aí. Sair daqui. Cadê? Vou vir para cá. Esse último aqui.
Esse daqui é o de filamento, tá? Enrolamento por filamento. Então, basicamente, a ideia é de um único fio, e esse fio a gente vai girar ao redor do mandril. Então, ó, basicamente, o que está acontecendo aqui? Cadê? Que nós temos a fibra de vidro, tá? Tá saindo aqui em 4 rolinhos diferentes. Então, essa fibra de vidro, ela mergulha dentro da resina, tá? Então, a resina é líquida. Então, ela mergulhou, então ela vai passando pela resina. Então, aqui ela já sai a fibra de vidro e resina. Então, ela é ligada nesse mandril aqui, nesse eixo. Então, o eixo gira e esse carrinho vai para cá e para lá. Então, à medida que ele vai girando, ele vai colocando as fibras de forma organizada e alinhada em cima do mandril. Então, aqui a gente vai fazer como se fosse uma espécie de um cano, tá? Todo feito com fibra de vidro. É. Aqui é para onde alinha os fios, tá? Então, alinhou. Então, sai os fiozinhos alinhados com a resina. Aqui mudou, aqui é um molde um pouquinho diferente, tá? Não é um cilindro, não. Meu é achatado. Isso aqui, opa, que burro. Droga. Isso aqui é o. Lá foi para fibra de vidro. Eu mudei aqui de vídeo, tá? Aqui já é o processo de pultrusão. Aqui tá aqui, vamos. Então, isso daqui é fibra de vidro, tá? Então, o vidro, por mais contraditório que possa parecer, a gente pode trabalhar com ele a depender da espessura, tá? Então, a gente viu lá que o diâmetro da fibra é na escala de microns, ou seja, é muito pequenininho. Então, se eu pego um material que é frágil e deixo ele extremamente fino, ele passa a ser flexível, que é o caso aqui. Então, nós temos o vidro, tá? Isso é um vidro feito na forma de um fio. E aí, se eu faço esse fio, eu posso brincar com esse fio de uma série de formas. Eu posso utilizar ele totalmente linho, como se fosse uma espécie de linha, como o caso está aí. Eu posso fazer tecido, eu posso fazer uma manta, ou eu posso triturar esse fio depois. Então, isso dá um leque gigantesco de aplicações, tá? Então, o caso especificamente aqui é um processo chamado de pultrusão. Então, basicamente, é um processo de puxo. Vou puxar um material por dentro de uma forma, passando por uma resina. E aí vai sair o produto final na forma dessa forma. Lembrando que aquilo que eu já te falei lá no início, aqui é para produtos com, digamos assim, geometrias relativamente simples. No caso aqui específico, ainda tem a questão lá. Tá aqui o fio, tá? Que são fios alinhados. E aqui nós temos a manta. Essa manta, essa manta fica parecendo. Bom, esta manta aqui, ela é formada por fibras desalinhadas. Então, basicamente, é fibra de vidro, mas em todas
as direções, tá? Então, tem fios direcionados e tem uma manta completamente desalinhadas. Nesse caso aqui, boas propriedades na direção das fibras. Nesse caso aqui, propriedades intermediárias, mas iguais em todas as direções. Aqui a resina sendo aplicada e tudo sendo puxado, ó. Vai puxando. Então nós temos camada de manta e aqui somente fios alinhados. Vai puxando. Lá vai aplicando a resina aí, ó. E aí entra no molde para ser moldado, tá? Aqui o produto sendo, saindo, tá? Desse formato aqui. Caso aqui com aquecimento, tá? Depois que a resina passa um tempo dentro de um forno e o material sai com esse formato aí. Então, o material de pultrusão, você puxa o material para dentro do molde e aí, eventualmente, com aquecimento, se faz o produto final. Não quer isso não. Perdi o que eu estava. Não. Droga, peraí. Calma, calma. Isso aqui é fibra de carbono, tá? Esse escurinho aqui. Calminha, 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 calma, muito importante. Agora vai. Só para terminar, vou falar para o filamento. Ah, aqui. Então, aí o fio de novo, tá? Então, ó, à medida que está saindo aqui os fios alinhados, e esses fios alinhados estão sendo envoltos em um perfil. Isso já com a resina. E aí, feito de forma, nesse outro caso aqui, feito no caso anterior aqui, aqui, se aplica a fibra de forma sem ser com a resina e posteriormente aplica a resina por cima. E nesse outro caso, você tem essa maquininha que vai fazendo todo o serviço ao mesmo tempo, tá? Tá aqui, passando e jogando a fibra para cima do molde, desse grande tubo aqui. Aí passando pela resina. Então aí tem os dois processos que seriam de pultrusão e
o de filamento, o enrolamento por filamento, tá? A próxima aula, conhecido também como próxima quarta-feira, a gente fala dos dois processos, digamos assim, mais corriqueiramente utilizados, que se vocês quiserem pode fazer até no quintal de casa, para agradar a toda a vizinhança com o cheiro da resina. Algum questionamento? Perguntas? Fiquem de olho no cigarro, que muito provavelmente, acho que até no mais tardar no sábado, eu coloco lá as notas, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação. No mais,